O tema da liberdade de expressão faz parte daquilo que eu estudo a vida toda. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele está certo quando ele diz que nenhum direito é absoluto. Todos os direitos fundamentais são relativos. E quando eles estão em colisão, nós devemos ponderar para lá ou para cá qual o direito se eleva frente ao outro. O direito de liberdade de expressão, portanto, tem razão o ministro Barroso, ele não é absoluto. E ele não pode servir para propagar discursos de crime, de ódio e do que quer que seja. Ponto. Isso é teoria. E ele está certo. Ocorre que a política se abraça ao discurso jurídico para ela, política, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, dizer o que é ódio, o que é crime e o que pode e o que não pode. E aqui pratica-se censura e viola-se a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não tem que ser regulada. A liberdade tem que ser livre. Todos operam no espectro da liberdade. E em havendo ilícito com a expressão, pune-se o autor a posteriori, e não eu criando um mecanismo anterior para impedir alguém de falar. Toda e qualquer discussão no Brasil tem girado em torno de se criar censura prévia, o que a Constituição não tolera. Então, como ele é um tema muito sensível, e os direitos fundamentais são sensíveis, qualquer discurso bem posto, como é esse discurso do Barroso, ele parece que é uma roupa boa, que cai bem, mas ela está cheia de defeito. O discurso da liberdade de expressão é muito fácil eu dizer o seguinte: a liberdade de expressão não pode ser absoluta e não é. Porque ela não pode tolerar crime. É verdade. Ocorre que esse discurso tão gostosamente proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, na prática, a política diz: isso aqui é ódio e isso não é. Eu não vi o ministro Barroso e nenhum dos seus pares se investir durante a campanha eleitoral quando o PT e o Lula disseram que Lula foi absolvido e por isso estava disputando a eleição. Isso é fato falso, sabidamente falso. Essa é a maior fake news da eleição. O Lula jamais foi absolvido. O processo do Lula foi anulado. Ele deveria ter sido julgado de novo. Mas como ele é um homem idoso, o prazo da prescrição caiu e aí houve a extinção da punibilidade pela prescrição. O Lula não foi absolvido. E se usou isso na campanha eleitoral, isso é uma fake news. Fake news, com F maiúsculo piscando. Ninguém no Supremo Tribunal Federal e no TSE se investiu contra a fake news. E a campanha do Bolsonaro, no meu modo de ver, burramente, estava discutindo o porte de arma, em vez de discutir o que tinha que falar. Então o Barroso vem com essa conversa, que é uma conversa boa de se dizer, de que a liberdade de expressão não tolera tudo, e isso é um fato verdadeiro, só que eu pego o discurso jurídico da liberdade de expressão, e o discurso jurídico da liberdade de expressão serve para a política impedir vozes dissonantes e criar mecanismos para a censura prévia. Eu peço desculpa a você, aí do outro lado do rádio, se eu me estendi e se eu falei em algum momento no juridiquês. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: a fala do ministro Barroso, ela vem recheada de fatos verdadeiros. Mas o intuito é um intuito do mal. O intuito é calar a boca daqueles que falam o que o poder estabelecido não quer ouvir. A liberdade de expressão verdadeiramente não pode servir ao cometimento do crime. Mas travar, frear a liberdade de expressão é um ataque frontal e central ao pilar mais sólido do regime democrático. Qual a dificuldade que essa turma tem, todos eles, de deixarem as pessoas se manifestar? Qual a dificuldade? Respondo: eles são autoritários.
Só se investe contra a liberdade de expressão quem tem o veso do autoritarismo, quem tem o sangue autoritário que corre em suas veias. Os verdadeiros democratas querem a liberdade de expressão plena, ampla, um debate plural, aberto. É assim. Caso contrário, a gente sempre vai usar de falas doces, como essa do ministro, para tentar travar o que é o pilar mais firme de um regime democrático.